Quinta-feira, 19 de maio de 2020. Em uma data como hoje, 19 de maio de 1994, há 26 anos, a CPI da Previdência retirou do seu relatório final na Câmara dos Deputados, aprovada pela maioria dos parlamentares da comissão, na época, as acusações contra o delegado Romeu Tuma, que era ex-diretor da Polícia Federal. O Tuma era acusado, segundo a CPI, de comandar um esquema de corrupção e fraudes no INSS, na época de sua gestão como secretário da Receita Federal e diretor da Polícia Federal, acumulando 2 cargos. Junto com ele, atuou nesse esquema de corrupção na Previdência o seu sócio, o César Arrieta, que era chefe da rede de fraudes da Previdência. A fraude consistia em apagar do arquivo de computadores da Dataprev, a empresa que processava dados da Previdência, o nome de empresas devedoras do INSS. Em troca disso, era exigido cerca de 80% do valor da dívida em propinas. O rombo na Previdência naquele ano chegou a 3 bilhões de reais no Petrolão 2, a Petrolão 1, porque foi em 94. As irregularidades teriam começado já no governo Fernando Collor de Mello, em 1989. Inclusive, o ex-presidente Collor foi citado no relatório da CPI. Ele teria facilitado a ação do esquema ao demitir cerca de 3.500 fiscais da Receita em 1990. Daí, então, fato que aconteceu há 26 anos, depois tivemos outra CPI da Previdência acontecendo no Senado, recentemente, em 2017. Essa foi a primeira na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Deixa eu dar o meu bom dia aqui ao Everton Moreira, chegando para comentar, analisar os principais assuntos da política nacional, estadual, municipal, sempre com muitas novidades, trazendo, além do seu comentário, informações relevantes, para ampliar o nosso debate aqui na Rádio Cidade Mix. Bom dia, Everton Moreira, seja bem-vindo em mais um episódio, mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Bom dia, Juliano, bom dia, Haroldo, bom dia a todos que estão acompanhando a gente através da live do Facebook e através do aplicativo na internet. Muitos fatos aí, acontecendo nos últimos dias, e aqui em São José dos Pinhais também, política pegando fogo aí, de uma forma não muito legal, mas sempre correndo, seu Haroldo Nascimento. Bom dia, bom dia, Haroldo Nascimento, também chegando com, daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre a política são joséense, os fatos marcantes de São José. Seja bem-vindo no programa. Muito bom dia, Juliano Zimmer, muito bom dia, Everton Moreira, realmente começando mais um programa Na Mira da Cidade, programa esse voltado a manter informado aos nossos amigos internautas, aos nossos amigos que estão linkados através do www.radiowebcidademix de São José dos Pinhais. Também os comentários da política nacional, da política estadual e da política municipal. E como já disse o Everton Moreira, a política municipal está tomando seus rumos e aonde a gente também já tem que buscar as nossas formas de bem informar o que vem acontecendo dentro da política zeense, dentro da política do nosso município de São José dos Pinhais. Muito bom dia a todos. Ok, vamos dando início então ao sequência aqui no programa, sequência 922. Primeiro assunto que nós vamos tratar hoje, sem dúvida nenhuma, é um assunto que mais chamou a atenção nos últimos dias na imprensa nacional, na política nacional, o pedido de demissão do ex-ministro, agora ex-ministro da Saúde, Nelson Taichi, diante aí de convergências de ideias com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro que ficou apenas 28 dias no cargo, não aguentou a pressão, ele já pegou o ministério em uma situação difícil, ou seja, vindo do Mandetta, que tinha seu antecessor, teve problemas de divergência de ideias também com o presidente Bolsonaro, por conta da pandemia Covid-19, foi exonerado do cargo. Nelson Taichi tinha outra linha de pensamento um pouco diferente do Mandetta, mas também não se adaptou à política de saúde do governo federal e acabou se ausentando do cargo. E bem no dia que o ministro Nelson Taichi conversava com a imprensa, o presidente Bolsonaro liberou a abertura de salões de beleza, barbearia, academias, que gerou muita polêmica. Ele se bananou todo para falar com a imprensa e acabou que não aguentou a pressão exercida pela sociedade também, que cobrou medidas mais incisivas no combate à pandemia.
E vale lembrar também que ele não é o único, eu vou falar daqui a pouquinho, não é o único ministro que ficou pouco tempo no cargo. Tivemos alguns que ficaram até menos tempo, porém os que ficaram menos tempo no cargo foram ministros interinos, ou seja, aqueles que ficam um certo tempo até o presidente nomear outro da sua escolha. Mas Everton Moreira, mais uma vez, crise instalada no governo federal, no setor ministerial, Ministério da Saúde, mais uma vez, dando problema. Como é que você avalia a saída do Nelson Taik? Mais uma vez, desastroso, né, Juliano? A questão de convivência aí do nosso presidente com o ministro, com os ministros, né? Onde impera a posição pessoal do nosso presidente. O Bolsonaro tem que... Não é a primeira vez que eu estou falando isso, já é a 15ª vez que eu estou falando isso aqui, né? Que ele tem que entender que ele não está no quartel, ele está comandando um país, né? E nem tudo tem que ser conforme ele quer. E se ele for fazer conforme ele quer, que pelo menos ele transmita isso para a sua equipe, né? E que tenha essa conversa interna, porque da última vez ficou feio, né? Ficou muito feio. Deu uma bolada nas costas do ministro, que foi bonito de ver, né? Então, acho que isso foi a gota d'água, 28 dias no cargo, não pôde nem esquentar o banco, e hoje quem assume é um militar, né? É o que o nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, eu acho que está querendo transformar o nosso país em um quartel. Por mais que tenha sido bem feito, ele esteja fazendo um bom trabalho através da sua equipe técnica dentro do governo, eu acho que isso é meio temeroso dele querer montar uma equipe técnica com militares. Eu acho que ele tem que dar autonomia para que esses ministros civis que estão lá, que agora são bem poucos, né? Nós temos lá o nosso ministro da Economia, né, que está lá, ou da Educação, e a ministra Damares, né, que são, acho que, os únicos, além do Lorenzoni, né, que são os únicos que não são militares hoje no seu governo. Então, isso é temeroso, né? Eu acho que ele deve pensar um pouco dos seus conceitos com relação à equipe, né, e fazer um trabalho de grupo, e não um trabalho que ele imagina que tem que ser. Ele optou por isso. Ele optou, quando ele foi eleito, já falando isso, que ele iria formar uma equipe técnica. E ele nunca, desde que ele assumiu, ele nunca deu liberdade para que esses profissionais que lá estão tomassem a atitude de governar, de ajudá-lo a governar o Brasil. Então, isso é meio temeroso, na minha opinião, é temeroso demais o que ele está fazendo. Eu acho que ele deveria repensar os seus conceitos, entrar numa seara de conversas, né? Inclusive, eu acho que ele deveria de visitar os governadores, conversar, mostrar um pouco de humildade e tentar conversar com todos os governadores que estão contra ele hoje, para fazer uma convergência de ideias para que a gente consiga sair dessa crise, né? Que a gente consiga sair dessa crise do Covid-19 de cabeça erguida, né? E que o brasileiro possa ter a oportunidade de batalhar novamente pelo seu emprego, pela sua renda, né? Pela aquela vida que ele tinha antes dessa crise. Então, eu acho que ele devia de ter um pouquinho mais de humildade e colocar a sua equipe para trabalhar com autonomia, né? Com isenção e interferir um pouco menos no trabalho desses profissionais. 9h27, só para lembrar aqui alguns nomes que eu falei que eu ia citar agora há pouco. Vasco Leitão da Cunha foi ministro da Saúde por 11 dias, o governo militar, lá no comecinho, em 1964, ele foi convidado pelo presidente da Câmara Federal, na época que assumiu a presidência, o Ranieri Mazzilli. Ele foi empossado interinamente na presidência da República, fazendo, né, esse trabalho de transição entre o governo civil e o governo militar. E, na verdade, o Vasco ele foi escolhido para ser ministro das Relações Exteriores, mas daí, na época, não tinha quem colocar na pasta da Saúde. Ele acumulou os dois cargos, ele ficou na pasta da Saúde e na pasta de Relações Exteriores. O Armando Falcão, no governo Jânio IV, 1961, ficou o mesmo tempo que o Nelson Taik, cerca de um mês, mas também, interinamente, ocupou interinamente o Ministério da Saúde, foi afastado com a renúncia contra o presidente e muitos outros, né? O Saulo Moreira, no governo Itamar Franco, em 1993, ficou 11 dias interinamente. Todos eles, José Carlos Seixas, ficou também interinamente no governo FHC em 1996. No governo Collor tem o José Goldenberg. Em todas as presidências, esses ministros da Saúde ficaram pouco tempo
mas todos eles interinamente. O Nelson Tarque vinha com uma proposta de ficar interinamente, para ficar efetivamente. E essa é a diferença. Os que ficaram menos tempo já foram lá sabendo que ia ficar pouco tempo. Ao contrário do Nelson Tarque, que foi chamado para fazer um trabalho mais efetivo contra a pandemia do Covid-19. Eu não acredito que o Bolsonaro não tenha conversado com ele, né, sobre as suas linhas de pensamento antes de fazer a proposta que ele assumisse o ministério. Até porque a mesma divergência que teve com relação ao Mandetta, teve com ele também. Então, eu acho que é uma desorganização total que está acontecendo hoje, né, com relação ao governo e suas pastas lá, administrativas. E eu acho que, pelo menos, ele saiu, né, de forma digna, sem querer derrubar ninguém. Eu acho que é uma forma coerente dele, né? Eu acho que o Moro errou nisso, eu acho que o Mandetta errou nisso, e ele saiu de cabeça erguida ali, não concordando com aquilo que estava sendo posto, mas também não tentando criar polêmica, né? Mas eu acho que foi um erro brutal do Bolsonaro em continuar com aquele mesmo pensamento, né? E não ter convergido com a ideia antes, né, de contratá-lo, porque é ruim para o governo, né? A oposição usa isso como arma contra o Bolsonaro, e isso prejudica o Brasil. Eu acho que daqui para frente tem que se tomar atitudes governamentais melhores, porque o jeito que está aí não está dando, né? O Bolsonaro está começando a ficar sem credibilidade, e aí fica difícil, né? Credibilidade que eu digo administrativa, não de governo. Eu acho que ele tem que começar a botar a mão na cabeça, começar a levar a sério essa questão de equipe, né? No mais, eu acho que o governo ainda tem os seus créditos, tem seus méritos, e a gente, por mais que tenha todos os problemas, a gente vai apoiar, a gente vai seguindo, confiando no governo, mas que essas atitudes infantis do governo, do presidente, tem que mudar, tem. É verdade. 9h30, 9h30. Lembrando que no caso do Mandetta foi um pouquinho diferente também, porque ele politizou o Ministério da Saúde. O Mandetta estava trabalhando escondido com chefes de Estado, com presidentes de confederações da saúde, e defendendo as ideias do DEM, do Rodrigo Maia. Foi descoberto logo depois, então por esse motivo gerou um conflito com o governo federal, que é oposição ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Bolsonaro ainda tem a vantagem, não digo vantagem, mas em termos de números, fato curioso para o ouvinte ter uma noção, ele foi o que menos demitiu ministros em 1 ano e meio de governo, comparado aos outros anteriores, né? Por exemplo, o Temer trocou 9 vezes de ministério até novembro de 2017, 1 ano e pouco que ele ficou na pasta, né? De 2016 a 2018. E a troca mais rápida foi o advogado-geral da União, Fábio Medina, né? Ele ficou subordinado apenas há 10 dias ao presidente Temer, na época, e em 1 ano e 4 meses, assim como o Bolsonaro, mexeu 2 vezes no ministério. O Bolsonaro trocou o Bebiano, né? Trocou também, no caso aí, demitiu o Gustavo Bebiano, foi o primeiro ministro a ser demitido, já falecido, e tem o Floriano Peixoto, da Secretaria-Geral da Presidência, que o Temer demitiu também em pouco tempo de governo. Fora isso, nós temos os outros aqui, o Lula, entre 2003 e 2004, trocou de nomes de 10 ministros em 6 meses, 1 ano e meio, 10 vezes troca de ministro, né? E em 2004, por exemplo, ele tirou aqui a Benedita da Silva, do Ministério da Assistência Social, Cristóvão Buarque, do Ministério da Saúde, e o Jacques Wagner, ministro do Trabalho e do Emprego na época. E a Dilma acumulou 15 mudanças ministeriais na primeira passagem da presidência da República em 2011. Em pouco tempo demitiu 9 ministros em 1 ano e pouco de governo. Da Casa Civil, Antônio Palocci, do Esporte, Orlando Silva, da Defesa, o Nelson Jobim, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi. Então, mais ou menos, a história se repete dessa troca repentina de ministros, uma rotatividade grande. Não gosto disso, gente. Eu vou deixar aqui bem claro, eu não sou a favor de ficar trocando de ministro a cada pouco tempo. Eu acho que começou um trabalho com uma equipe, não digo que tem que terminar os 4 anos com a mesma equipe, que é muito tempo, mas pelo menos manter aí 2 anos, 2 anos e meio, a mesma equipe ministerial. Isso é até uma forma de incompetência, né, na escolha da sua equipe, né? A gente vê aí que essas mudanças repentinas aí demonstram uma tal incompetência na hora de se contratar, de se levar para o ministério, né, uma pessoa para desenvolver um trabalho, e ter que mudar no meio do caminho, né?
No caso do Temer ali, eu discordo um pouquinho, porque ele acabou pegando uma equipe, né, que vinha de um governo, que por mais que fosse um governo que ele estivesse dentro, ele tinha que fazer essa equipe, né, montar essa equipe novamente. No caso do Bolsonaro, não, do Bolsonaro, no caso do Lula, da Dilma, não, eles formaram, né, o grupo, né, formaram essa parte técnica, esse grupo técnico. Então, na parte do Temer, ali no caso do Temer, a gente tem que relevar um pouquinho, porque ele estava numa transição, né, de mudança de pensamento ali com relação ao que o PT vinha com o PT e o que ele pensava para frente, né? Mas mesmo assim é muita mudança. Eu acho que uma equipe, para dar certo, ela tem que ter uma constância de trabalho, né? Isso na vida privada quanto na vida pública. Tem que ter uma constância, tem que dar tempo para trabalhar. Do dia para a noite ninguém faz nada, ninguém muda nada. Eu acho que tudo que você for fazer hoje na administração pública, você tem que ter um tempo para corrigir. Porque as coisas que vêm de um governo para o outro, você tem que mudar tudo, porque a filosofia de trabalho muda. Então, eu acho que tinha que dar tempo para essas pessoas desenvolverem. No caso do Bolsonaro, a gente vê que o trabalho estava sendo bem feito. Por mais que estava politizado o trabalho do Mandetta, o trabalho foi bem feito. Só estão seguindo o que ele começou, né? A única divergência mesmo é essa questão do medicamento, né, que o Bolsonaro quer impor, né? Eu acho que isso não cabe a ele, eu acho que cabe ao médico que vai trabalhar com o paciente, ele vê a necessidade de usar a cloroquina ou não. E a questão também do isolamento, né? Que isso está tendo uma briga política em torno disso, né? Entre governadores, prefeitos e o presidente. Mas eu acho que isso é um pouco de medo também. Todo mundo tem um medo de que a coisa ande por um caminho que não deveria andar e acaba nisso. E o Bolsonaro é aquela pessoa que quer impor, né? Então eu acho que, igual eu falei na outra fala, eu acho que essa questão de divergência com os governadores e com os prefeitos, ele deveria ter um pouquinho mais de humildade e mandar um representante para fazer uma reunião, para convergir as ideias, para fazer com que o país cresça e saia dessa crise maior do que ele entrou. E os nomes cotados aqui já está sendo falado aí nos bastidores, né? Por enquanto, assume interinamente o general Eduardo Pazuello. O Ministério da Saúde vai ser, como você falou, comandado por um militar, mas os dois nomes aqui cotados é de uma médica. Ela é especialista na imunologista, doenças imunes. A doutora Nise Yamaguchi. Também é a favor da cloroquina, pensa mais ou menos parecido com o presidente Bolsonaro. E tem o doutor e deputado Osmar Terra. Já foi cogitado lá atrás, Osmar Terra para assumir o ministério, porém ele não quis na época, ele ficou meio assim com o pé atrás, né? E ele também é a favor da cloroquina. E Osmar Terra, só para lembrar, foi um secretário de saúde do Rio Grande do Sul, muito bem conceituado, em 2007, no governo dos tucanos, do PSDB, da Ieda Cruzes, né? Governador do Rio Grande do Sul, e ele ajudou muito no combate à doença, a gripe suína, o H1N1, né? E, de repente, seria um nome interessante, por ter essa visão bem mais técnica do que os anteriores, né? Não sei se bem mais técnicas, mas pelo menos ele tem essa convergência de pensamento com o presidente, né? Eu acho que eles estariam falando uma mesma linha e não teria essa questão de discussão. Cabe agora ao presidente, né, ou efetivar esse que está lá como interino, ou se não, escolher o nome, e dessa vez que convirja de ideia com ele, né? Porque esse negócio que a gente tem visto aí entre ele e os ministros não está legal. Ele tem tido divergência até com relação ao Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes tem uma filosofia de economia aberta, né? Liberal, né? Liberal, sem a dependência do governo na vida das pessoas. E ele agora está lançando para o Brasil que não muda nada do que um PAC, né? Do que o PAC